A Guerra do Paraguai, um dos conflitos mais sangrentos da história da América Latina, deixou marcas profundas na região, especialmente no Brasil. Entre 1864 e 1870, o Brasil se viu envolvido em uma luta feroz contra o Paraguai, liderado pelo ambicioso Solano Lopes. Essa guerra, que colocou vizinhos em lados opostos e moldou destinos, é crucial para entendermos o Brasil de hoje. A Guerra do Paraguai não foi apenas um conflito armado, foi um choque de ideologias, um embate entre um Paraguai em ascensão e um Brasil em busca de afirmação. As consequências dessa guerra ecoam até os dias de hoje, impactando as relações entre os países, a economia e a própria identidade nacional. Para compreender a Guerra do Paraguai, precisamos voltar no tempo e mergulhar no caldeirão político da América do Sul do século XIX. O continente, recém-saído do jugo colonial, lutava para definir suas fronteiras e consolidar suas jovens nações. O Brasil, um gigante territorial com um passado colonial ligado a Portugal, buscava impor sua influência na região. O Paraguai, por outro lado, sob o comando de Solano Lopes, almejava um lugar de destaque no cenário regional, desafiando a hegemonia brasileira. As disputas territoriais, o controle das vias fluviais, como a Bacia do Prata, e as ambições políticas se entrelaçaram, criando um barril de pólvora prestes a explodir. YC. A guerra eclodiu em 1864, e o Brasil, inicialmente despreparado para um conflito de tal magnitude, viu-se obrigado a mobilizar rapidamente suas forças. O Exército, ainda em fase de organização após a independência, e a Marinha, com recursos limitados, enfrentaram o desafio de combater um inimigo determinado em um território hostil, como o Pantanal e as planícies do Sul. A estratégia militar brasileira baseava-se em dois pilares: a superioridade naval e o avanço terrestre gradual. A Marinha, comandada pelo almirante Tamandaré, tinha a missão de bloquear o acesso do Paraguai ao Oceano Atlântico, controlando os rios que cortavam a região. Em terra, o objetivo era sufocar o Paraguai, avançando lentamente e conquistando posições estratégicas. A Marinha brasileira, apesar de menor que a paraguaia no início da guerra, teve um papel crucial na vitória. Os rios, verdadeiras artérias que cortavam o coração do continente, se tornaram campos de batalha onde a destreza e a coragem dos marinheiros brasileiros fizeram a diferença. A Batalha Naval do Riachuelo, em 1865, marcou um ponto de virada no conflito. A vitória brasileira nesta batalha épica garantiu o controle do Rio Paraná, isolando o Paraguai e abrindo caminho para o avanço das tropas terrestres brasileiras. Outras batalhas navais importantes, como a de Curupaiti e a de Humaitá, consolidaram o domínio brasileiro nos rios, asfixiando a resistência paraguaia. O preço da vitória: perdas e transformações na sociedade brasileira. A vitória brasileira na Guerra do Paraguai teve um custo humano altíssimo. Milhares de soldados brasileiros, a maioria jovens recrutados à força, muitos deles ex-escravos em busca de liberdade, pereceram nos campos de batalha, vítimas de doenças tropicais, da fome e dos combates. A guerra também deixou marcas profundas na sociedade brasileira. A mobilização em massa de homens para o conflito impactou a economia, a agricultura e a vida familiar. A necessidade de soldados levou à promulgação da Lei do Ventre Livre, em 1871, que libertava os filhos de escravos nascidos a partir daquela data. A guerra, ao mesmo tempo que consolidou a unidade nacional, expôs as contradições do Império e acelerou o processo de abolição da escravidão. Heróis negros. A Guerra dos Escravos pela Liberdade. A Guerra do Paraguai também foi um marco na luta pela liberdade no Brasil. Milhares de escravos, incentivados pela promessa de alforria, se alistaram no exército brasileiro, lutando lado a lado com soldados brancos.
Esses homens, antes tratados como mercadoria, demonstraram coragem e patriotismo nos campos de batalha, desafiando o sistema escravocrata e conquistando o respeito de seus superiores. Um exemplo notável é o do soldado negro José Francisco de Almeida, também conhecido como o Chico da Matraca, que se tornou um símbolo da bravura negra na guerra. A participação dos negros na guerra foi fundamental para a vitória brasileira, mas também evidenciou a injustiça social inerente à escravidão, acelerando o movimento abolicionista no país. Um império no limite, economia em ruínas e dívidas incontáveis. A Guerra do Paraguai, além do custo humano, representou um fardo financeiro colossal para o Brasil. Os cofres públicos foram drenados para financiar a longa campanha militar, enquanto a economia, baseada na agricultura e ainda dependente do trabalho escravo, sofria com a falta de mão de obra. O Império, já endividado antes do conflito, viu sua dívida externa se multiplicar para financiar a guerra. Os empréstimos internacionais, contraídos a juros exorbitantes com bancos ingleses, comprometeram a já combalida economia brasileira, abrindo caminho para crises futuras. A guerra, embora tenha consolidado a posição do Brasil na América do Sul, deixou um legado de dívidas e dificuldades econômicas que se estenderiam por décadas. A Guerra do Paraguai teve um impacto profundo na política brasileira. O conflito desgastou a imagem do Império, já enfraquecido por crises internas, como a questão religiosa e a questão militar, e pela crescente insatisfação popular com a monarquia. A guerra, ao mesmo tempo que fortaleceu o exército, gerou um sentimento de insatisfação entre os militares, que se sentiam desprestigiados pelo governo imperial, controlado pela elite agrária. Essa insatisfação, aliada ao crescimento do movimento republicano, que ganhava força entre intelectuais e profissionais liberais, culminaria na proclamação da República, em 1889, pondo fim ao Império Brasileiro e dando início a uma nova era no país. O legado da Guerra do Paraguai, fronteiras redefinidas e um continente transformado. A Guerra do Paraguai redefiniu o mapa geopolítico da América do Sul. O Paraguai, derrotado e devastado, perdeu parte de seu território para o Brasil, Argentina e Uruguai. Para o Brasil, a vitória consolidou sua posição como potência regional. Memória e significado. Relembrando a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, apesar de sua importância histórica, foi por muito tempo esquecida na memória nacional. A narrativa oficial glorificava a vitória brasileira, criando uma visão romantizada do conflito. Recentemente, historiadores buscam uma compreensão mais crítica, abordando diferentes perspectivas e atrocidades. O objetivo é lançar luz sobre as causas e consequências, promovendo reconciliação e aprendizado para um futuro de paz. Conclusão. Lições de um passado doloroso. Caminhos para um futuro de paz. A Guerra do Paraguai, um capítulo trágico da história da América do Sul, nos ensina lições valiosas sobre os custos da guerra, a importância da diplomacia e a necessidade de construirmos um futuro de paz e cooperação. É fundamental lembrarmos do passado para que possamos construir um futuro melhor, livre de conflitos e baseado no respeito mútuo. A Guerra do Paraguai deve servir como um alerta para que as nações sul-americanas busquem o diálogo, a tolerância e o respeito mútuo, superando as feridas do passado e construindo um futuro de paz e prosperidade para todos. Bibliografia. Fontes para aprofundar o conhecimento. Doratioto, Francisco. Maldita Guerra. Nova História da Guerra do Paraguai. Companhia das Letras, 2002. Washburn, Charles A. The History of Paraguay, with Notes of Personal Observations and Reminiscences of Diplomacy Under Difficulties. Lee and Shepard, 1871. Battle, Leslie. Brasil, Empire and Republic, 1822-1930. Cambridge University Press, 1989. Schwartz, Lilia Moritz,
As Barbas do Imperador, de Pedro II, um monarca nos trópicos. Companhia das Letras, 1998.